A paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais neste dia para louvar e engrandecer o nome do Senhor pelo milagre da salvação, pelo milagre da vida, por mais uma oportunidade bendita de estarmos juntos no nosso canal, louvando, adorando e engrandecendo ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda vai fazer. E até mesmo pelo aquilo que Ele não fez, nós o louvamos e adoramos, porque o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. O Senhor jamais perde o controle das nossas vidas. Vamos então à nossa leitura de hoje. Estamos nos capítulos 19, 20 e 21 de 1 Crônicas. Vamos então à nossa leitura. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Venha participar conosco. Venha tirar todos os dias um tempinho do seu dia para estar lendo e meditando na palavra do Senhor. E que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, porque o Senhor sabe o que nós necessitamos e Ele tem uma palavra especial para você. Sempre medite, sempre observe a lei do Senhor, porque você vai encontrar vida nesta palavra santa. Vamos então, 1 Crônicas, capítulo 19. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba na Síria carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar os sírios e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo e aí eles também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade.
Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viam que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios, que guiavam carros de guerra, e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus de Gézer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse:
Ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: Você pode escolher uma destas três coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: Ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: Quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: Fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar. As tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: Isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração, e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo
da espada do anjo do Senhor. Então Davi disse: Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós adoramos ao Senhor porque concluímos mais uma leitura neste dia. Nós o adoramos e o bendizemos porque tem nos dado da sua graça. Temos visto quantas coisas têm acontecido, voltando a reler acontecimentos em outro ponto de vista da vida e do reinado de Davi, os acontecimentos no reinado de Davi. E nós louvamos ao Senhor, porque mesmo naquela situação difícil em que ele desobedeceu o Senhor, não tinha necessidade de fazer a contagem, ele foi instigado por isso, por Satanás, para estar fazendo aquilo que não foi autorizado por Deus, nem permitido pelo Senhor. Mas ele ainda assim preferiu cair nas mãos de Deus, porque no coração dele, ele conhecia o Deus que ele servia e ele sabia que o Senhor haveria de ter misericórdia. Então ele escolheu cair na mão de Deus por 3 dias. A peste atacou o povo de Israel. Mas mesmo em meio àquela situação de caos, Deus providenciou ali, por decisão de Davi, um lugar em que seria construído o templo do Senhor, um lugar em que ele levantou um altar para oferecer sacrifícios completamente queimados ao Senhor. E ele não desejou oferecer nada que não lhe custasse algum preço, algum valor. E assim, naquele lugar, ele decidiu construir o templo de adoração ao Senhor. Então, irmãos, mesmo em situações difíceis, em situações que não sabemos como agir, mas devemos adorar ao Senhor, devemos engrandecê-lo e dali sairá uma grande vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Aquele lugar em que ele entendeu que o Senhor tinha cessado sua ira, através da atitude do anjo ter colocado a espada na bainha. Ele já não estava mais pelejando e atacando o povo, fazendo o povo morrer. Davi entendeu que o Senhor recebeu sua oferta. Então ele decidiu que aquele lugar seria o lugar do templo de adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê corações voltados a agradar ao Senhor e voltados a tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Fiquem com Deus neste dia, que tenhamos um ótimo começo de semana e um dia de vitórias para a honra e glória do nome do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém, irmãos? A paz do Senhor.